Paz, gente, tudo bem? Só para falar aqui bem rapidinho em relação até esse vídeo que eu liberei em relação à Andressa. Gente, a Andressa, ela tá passando por problemas psicológicos e nisso ela precisa de ajuda. Pelo que eu entendi, ela tá buscando ajuda. Não sei como que tá a situação, se ela tá ou não, se ela tava ou não tava tomando o que precisa, enfim, mas ela também precisa de arrependimento, sim. Isso é óbvio, ela precisa de mudança de caráter, ela precisa de uma mudança no estilo de vida dela e ela precisa querer isso. Obviamente, por mais que o processo muitas vezes seja difícil, o processo ele é difícil, mas isso ela precisa também. Um ponto que até eu comentei mais ou menos no outro vídeo, assim, mas eu fico pensando, uma questão que eu vejo, assim, muito recorrente, que tem a ver também com esse pessoal que vem da mídia, esse pessoal, esses artistas, que essas pessoas, vocês veem que elas acabam tendo dificuldade em se firmar. Eu penso que muito disso tem a ver por conta dessas pessoas elas serem colocadas muito rápido já para elas estarem fazendo alguma coisa antes delas serem levadas até um evangelho de arrependimento. Essas pessoas também precisam ser levadas até Cristo para elas se arrependerem de fato. Então vamos dizer assim, o que ela precisava? Ela precisava de um tempo, obviamente, da mídia, porque vamos dizer assim, ela era uma pessoa que já tinha muita mídia, então uma pessoa com uma história toda lascada, ainda ali com uma vida extremamente exposta. Então ali no mínimo ela precisava de um tempo, né? Sei lá, eu fiquei no mínimo 3 anos afastada de tudo, nem olhar as redes sociais, eu olhava, tipo, era muito raro eu entrar nas redes sociais, e fiquei afastada de tudo, sendo uma pessoa comum, entende? Por quê? Porque já com a minha história é lascada, tem coisa que faz parte realmente, você tem que ir ali para você conseguir se arrepender. Agora pensa, a pessoa chega e daí de repente já lança livro e já não sei o que, já fica já vamos dizer assim, já era famosa. Aí a pessoa vira ela sai de um lado de celebridade e já vira uma celebridade gospel. Tipo, isso também não é, enfim, mas eu também penso que isso tem muito a ver também com questão, óbvio, né, que nem ela tava, né, na Universal e tal. Eu penso assim que isso também tem muito a ver também com a questão da igreja. Ela precisa de uma igreja que realmente precisaria, né? Precisa, se Deus, vamos dizer, ainda tiver misericórdia, que der uma oportunidade, o que ela precisaria? De uma igreja que realmente fosse uma igreja piedosa, com pastores que realmente tivessem esse compromisso em querer cuidar dela, sem querer, vamos dizer, conseguir mídia em cima dela, sem olhar para ela como uma pessoa famosa, mas olhar para ela como uma pessoa que carece do evangelho de Cristo, uma pessoa que precisa de arrependimento, uma pessoa que precisa ser amada, que precisa ser cuidada, que precisa de Jesus, assim como todos nós precisamos, que carecem dessa graça de Deus para ser transformadas. Ou seja, uma pessoa piedosa, um pastor ali piedoso, uma igreja piedosa que consiga conduzir ela a isso, que vá aconselhar ela, tipo, a tirar ela, por exemplo, ali, tá, sai da mídia um tempo, levar ela pro arrependimento, conduzir ela nisso, porque é esse que é o papel do pastor, né? De cuidar ali do coração dela e ela ser cuidada na parte psicológica, que isso daí vai ser com psiquiatra, enfim, né? Vai ser ali com terapia e tal. Eu penso que sim, que, vamos dizer, seria a forma de ter uma chance, entende? Para ela ser transformada. Mas é isso, assim, que eu queria compartilhar. Até uma coisa, assim, que eu tava... Peraí. Então, eu penso que também a gente tem que tomar cuidado para a gente não se colocar no lugar de juiz, porque a gente não sabe, a gente não conhece a soberania de Deus, porque mesmo a palavra, né, muita coisa assim que, olha, tem muitas coisas assim que a gente vai ver que a gente não compreende realmente a soberania de Deus. E a própria palavra ela fala: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Óbvio, existe a responsabilidade dela e tudo mais, a gente não pode tirar isso, mas também a gente tem que tomar cuidado com o que a gente olha para essa situação, tá entendendo? A gente realmente a gente cuidar também pra gente não se colocar no lugar de Deus como um juiz, né, de fato. Até eu tava aqui vendo, olha o que fala lá em Êxodo 33:19. O próprio Deus falando aqui a respeito da misericórdia. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome. Só que aí, o mesmo Deus que tá falando isso para Moisés, aqui ele tá falando isso para Moisés. Aí olha o que ele fala. Olha isso, gente. O mesmo Deus que tá falando de bondade e tal, aqui ele tá falando.
terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, eu sou soberano. Aí aqui, lá em Romanos 9... cadê? Romanos 9, 14... Isso aqui. Tá, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente... Tá, enfim. Até aqui tá bom. Então, assim, soberania de Deus. Aí aqui a gente vai ver lá em Romanos 10. Cadê? Não, Romanos 10 não, perdão. Romanos 9. Cadê? Romanos 9. Aqui. Romanos 9, 21. O oleiro não tem direito de fazer. Tá. Tá, aqui, vou começar a ler aqui antes um pouquinho. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fim desonroso? Olha o que está falando aqui. O mesmo Deus não pode fazer alguns vasos para honra e outros para desonra. Aí Deus tá falando: eu vou ter misericórdia de quem... Tá entendendo? Tudo no final, gente, depende da soberania de Deus. Então quem somos nós, sabe, para chegar e falar: e se Deus tiver misericórdia dela? E que ainda fizer alguma coisa? Ou tá, e se realmente agora for a última chance dela? Eu sei de uma coisa, gente, no final tá tudo debaixo da soberania de Deus. Assim, ela tem o livre-arbítrio também, existe essa questão dela ter o livre-arbítrio, e no final, sim, tá tudo debaixo da soberania de Deus. E é isso, assim, que eu queria, sabe, falar em relação a isso, né? De realmente também a gente tomar cuidado pra gente não se colocar no lugar de Deus, porque no final, quem define todas as coisas são Ele, porque Ele que é soberano. Amém? E é isso.